E a gente tem aquela questão que já é meio clássica de várias afirmações, a gente tem que avaliar cada uma delas. Então, primeira coisa, vamos olhar em que conjunto que a gente está falando. A gente está lá no A e B, números reais quaisquer. Ou seja, tem uma galera que pode aqui, pode negativo, pode uma raiz que vai dar um número irracional, pode dar uma fração, pode ser um número com vírgula, pode ser mil coisas. Tá, então vamos agora testar essas possibilidades, né? Ver cada uma das afirmativas, o que poderia acontecer. Na afirmação 1, a gente tem que a menos b elevado ao quadrado é maior ou igual a zero. Primeira coisa, quando a gente tem um a menos b elevado ao quadrado, a gente tem uma tendência, né, depois que a gente estuda pra caramba aí o conteúdo de vestibular, a pensar num produto notável. Pensar que isso seria o a quadrado menos 2ab mais b quadrado. Sim, isso é. Mas lembrando que se a e b são números quaisquer, então quer dizer que esse resultado aqui vai ser um número também. Né? Então, pode ser que não seja um número que eu consiga dizer quem é. Por exemplo, 2 menos raiz de 3. Eu não consigo dizer com exatidão que número é esse. Mas é um valor, é um número real. E aí, se a gente tem um número real e ele vai ser elevado ao quadrado, isso aqui sempre vai dar valor maior ou igual a zero, né? Sempre vai dar ou o próprio zero, se a gente tivesse que o a é igual ao b, ou então ele vai ser um número positivo, porque no momento que eu elevo ao quadrado, eu perco essa informação de sinal, né? Se eu tenho menos 2 elevado ao quadrado, fica 4. Então, quer dizer que essa afirmação, ela é verdadeira sempre. Eu consigo dizer que ela sempre é verdadeira por causa desse quadrado aqui. Notem que se fosse um número elevado ao cubo, eu já não poderia ter essa garantia, né? Porque daí dentro do parênteses, se desse um valor negativo, elevado ao cubo ia continuar negativo. Então, aí a gente conseguiria encontrar um contra-exemplo. Não é o caso, então a gente sabe que essa questão aqui, essa afirmação é verdadeira. Na afirmação 2, a gente tem uma situação bem parecida com a que eu falei. Então, se eu tenho que o A é maior que B, então A ao cubo é maior do que B ao cubo. Quando a gente tem uma situação desse tipo que está elevando em algum expoente, é interessante a gente pensar, né, no contra-exemplo, que é o caso que não vai dar certo. E aí, se a gente for pensar que A maior que B, eu poderia pensar, então, se eu pego um valor positivo e um negativo, se eu pego uma fração e uma outra fração com B menor, se eu pego um número irracional com outro irracional, ou um irracional e um racional, enfim. A questão é que essa afirmação aqui, a gente vai ver que ela é sempre verdadeira, porque justamente eu estou com um cubo no meu expoente. Eu não vou perder o sinal no momento que eu elevo isso aqui ao cubo, né, na terceira potência. Então, essa afirmação, ela também vai ser sempre verdadeira. Eu poderia fazer alguns testes para ter certeza, mas eu sei isso até pelas características, né, da desigualdade, que ela é verdadeira. Quando que eu tenho que suspeitar, tá? Quando eu tivesse um expoente ao quadrado que nem está ali na afirmação 1. Por exemplo, se eu tenho que se A maior que B, então A quadrado é maior que B quadrado. Aqui a gente não teria uma coisa que é verdadeira, né? Porque a gente poderia ter valores positivos e negativos misturados, e aí, como o quadrado perderia sinal, a gente não conseguiria afirmar isso sempre. Mas no caso do cubo, conseguimos sim. Já na 3, a gente tem que se A é maior que B é maior que 1, então 1 sobre A é maior que 1 sobre B, que é maior do que 1. Essa aqui é uma que a gente poderia ficar em dúvida, né? Do tipo, eu não tenho uma propriedade exatamente das desigualdades que eu posso utilizar aqui, que me garanta que isso vai funcionar. Então, vou testar alguns valores. Vamos pegar aqui algum valor maior que 1 para o A, digamos o A3, e eu vou pegar que o B, ele tem que ser menor, né, do que o A, então o B 2, e ainda ele é maior do que 1, então beleza, esse A e esse B contemplam, né, o que acontece na questão. Lembrando que sempre que eu for testar uma afirmativa dessas, eu tenho que cumprir essa condição e ver se essa condição, ela sempre vai ser verdadeira para aquele valor que eu escolhi ali antes, né? Eu não posso escolher, por exemplo, um valor de B que seja maior do que A, porque se eu escolhesse isso, não ia estar cumprindo essa primeira condição. Bom, então eu peguei esse valor aqui, A3, B2. Aí eu vou olhar, será que 1 sobre 3 é maior? Isso aqui é uma pergunta. É maior do que 1 sobre 2? E aí, o que seria justamente, né, meu 1 sobre A e o meu 1 sobre B. E aí, o que a gente vê é que não, né? Porque 1/3, a gente sabe que vai ser menor do que 1/2, porque o denominador é maior. Inclusive, eu poderia fazer essa divisão e ia dar 0,33333, e a gente tem que o 1/2 daria 0,5. Então, não, isso aqui não é a mesma coisa, né? Isso aqui não se verifica. Então, por ter um denominador maior, 1/3, quer dizer que ele vai ser menor do que 1/2. Então, isso aqui não se verifica, logo
A afirmativa 3 é falsa. Então, a gente vai ficar como resposta apenas a 1 e a 2, que é a letra D.